tudo bem? Que delícia a gente poder seguir conversando e compartilhando desse momento, né, que o Senhor tem nos inspirado a dividir o nosso café da manhã com tantas pessoas, né? Sim. O Senhor já nos mandava fazer isso há um tempão, né? Sim. E finalmente esse ano eu vejo que Deus está lembrando várias pessoas de promessas antigas. Várias pessoas que eu atendo, eu estou vendo, e pessoas da minha família também, eu estou vendo que Deus está chamando as pessoas a se moverem ao serviço dele. Impressionante. Tipo, agora passou tudo, vamos lá, estamos melhores depois dessa pandemia. Porque se nós enxergarmos todas as dificuldades como uma oportunidade de melhora, é sob pressão que o diamante é feito, né? Então, nos momentos de grande bonança, de grande conforto, raramente a gente cria alguma coisa, né? As grandes invenções são oriundas de grandes necessidades, né? Muito bom. Então, assim começamos hoje contando um pouquinho de como iniciamos esse podcast, o Emuná. A ideia é ser um podcast, então, sobre fé, espiritualidade, trazendo dicas, né, para que nós possamos viver o reino de Deus no dia a dia. E hoje nós vamos seguir com o tema do nosso último podcast, que é sobre o perdão, né? Como vocês viram, é um tema aí muito importante, né, que se desdobra em muitas coisas da nossa vida. Eu costumo até dizer que um processo terapêutico, por exemplo, ele é um processo de perdão, né? A gente poderia dizer que a psicoterapia é um trabalho totalmente de perdão, que é olhar para as coisas que te feriram, para as coisas que, né, os momentos em que tu feriu e te perdoar e perdoar outras pessoas. Então, o perdão é que faz com que nós possamos ser renovados na nossa mente, que nós possamos viver uma vida com mais sentido e significado, porque, né, tudo está ligado a momentos em que nós nos sentimos machucados, né? Se a gente olhar para a psicanálise, por exemplo, como Freud iniciou os estudos de psicologia, né, vendo como tudo começa lá na primeira infância, tem até piada, tudo culpa da sua mãe, né? Eu lembro que tinha um comercial, né, que Freud abria a porta, é culpa da sua mãe, nem esperava a pessoa falar. Então, que desde as nossas primeiras relações, nós somos frustrados. Saiu do útero, saiu do jardim. O útero é o lugar perfeito, né? Saiu do útero, já tá na frustração, já leva um tapinha ali na hora de sair, já começa, né, a ter o incômodo do xixi, do cocô, da fome. E aí, isso vão ocasionando situações em que nós precisamos nos conectar e compreender onde estão as nossas dores e liberando perdão. E como todas as teorias da psicologia têm verdades, né? Que coisa linda, as pessoas crédulas ou não, né? O Freud, um judeu ortodoxo, o autor da psicanálise. O Moreno, um judeu racídico, que acredita assim, no racidismo, que a gente chega a Deus pela alegria, que se toca a Deus pela alegria. Um judeu também de outra vertente. E aí a teoria dele, então, diz que o homem é autor da sua história e que ele tem alegria, pela alegria se transforma, e ele fala muito de campo tenso, de campo né, criativo, que o campo tenso não é criativo, e a constelação fala do homem tomar o seu pai e sua mãe. Então, muito interessante, tu falando agora da psicanálise, as nossas histórias na infância, né? Que a gente sai do jardim do Éden quando sai do ventre da mãe. É exatamente, a gente sai daquele lugar protegido onde nós tínhamos tudo, uma completude total, para começar a perceber as faltas, né? E uma mãe suficientemente boa, diz a teoria, fariam com que as crianças tivessem menos agressões nesses primeiros contatos, né? Só que não quer dizer que mesmo uma mãe suficientemente boa, alguma falha ela vai ter. Então nós começamos a fazer marcas na nossa estrutura. E aí essas marcas no final, a gente, numa época onde a gente não tem peneira, né? Nós crianças, nós não temos defesas. Então nós somos fiéis depositários de tudo aquilo que o pai e a mãe coloca para nós mesmos. Então a terapia acaba sendo tomar o pai e a mãe como eles são,
né? E dizer, pai, mãe, muito bem, essas coisas eu vou levar para o meu livro, eu vou botar na história da minha vida, e essas coisas aqui, esses assuntos aqui, que eu não gostei tanto, eu vou dar um significado novo na minha terapia, e vou fazer outras coisas no meu livro. A história que eu vou escrever não vai ter esses elementos. E tá tudo bem. E isso não é rejeitar o pai e a mãe. Pelo contrário, é tomar o pai e a mãe como eles são, perdoá-los, aceitá-los, mesmo que eles sejam um criminoso na penitenciária. Eles te deram a luz, eles nos trouxeram a vida. A gente poder aceitar isso. Não significa conviver, né? Não precisa conviver, mas até pode visitar de vez em quando, não tem problema também nenhum nisso, né? Muito Só não precisa ter esse ingrediente no teu livro. O livro quem está escrevendo é tu mesmo. Eu me lembro da Marta dizendo, quando a gente estava no psicodrama, diz assim, hoje é dia das santinhas. As santinhas eram nossas mães, né? Que cada um reclamava uma coisa. Mas eu sofri isso, mas eu sofri aquilo. E a gente trazia de exemplos na formação, né? Mas é isso, a gente vê, reclama e depois clama a Deus e aí tira esses itens do nosso livro. O livro que nós vamos escrever não é escrito a 3 mãos, pai, mãe e nós. Não, esse livro é escrito por nós. Só tem um autor, né? Então, se a gente quiser escrever com alguém, a gente escreva com o Espírito Santo, né? Deus, o que vai ter? Qual é o ingrediente que vai ter nesse meu livro aqui? Qual é o conteúdo? Qual é o assunto? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o tema que eu vou botar como tema principal neste livro, né? Muito bom. E nesse sentido, eu acho que é bem interessante, né? A gente retomar lá no que Jesus nos traz, né? Que Jesus, então, ele veio para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. E tem um momento lá em Mateus 18, 21, em que Pedro, né, aproximando-se de Jesus, ele pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E aí Jesus fala, até 7, daí ele pergunta, até 7 vezes? E Jesus fala, até 70 vezes 7 por dia. Né? Por dia. E isso é muito interessante. Então, o perdão, e aí, então eu vou perdoar aquela pessoa que me fere todos os dias, vou passar só perdoando e nunca vai mudar. Tu vai perdoar para que aquela ferida não seja contigo, ela não se incorpore, como a gente falou no outro podcast. Não significa que, se não gerar arrependimento, a pessoa te pediu perdão e não teve arrependimento, não teve mudança, tu vai ter uma atitude diante disso. Mas tu pode perdoar aquela pessoa e não conviver mais com aquela atitude, né? Isso daí é uma questão muito particular, depender da situação que cada um está vivendo. Então, o perdão, ele é possível sempre, porque algumas pessoas falam muito isso, assim, isso não tem perdão. Mas essa é a lógica do mundo. Imperdoável. Tem coisas que são imperdoáveis, então quer dizer que tem coisas que a gente faz que não tem chance, nós não temos mais chance com Deus. Isso é a lógica do mundo. E o que nós estamos fazendo nesse podcast aqui não é colocar mais uma batata na mochila. Não. Esse perdão é divino. Então, quando a gente chegar num tema que a gente está tão quebrantado, né? A palavra de Deus fala muito sobre quebrantamento, e a gente precisa falar mais sobre isso. O que é um coração quebrantado, né? Quando a gente está despedaçado, o quebrantamento é quando a gente está em cacos, né? Isso precisa ser exposto a Deus, porque senão a gente vai pensar assim, eu preciso perdoar. E aí mascara, é o sepulcro caiado, né? Por fora tá tudo branquinho, bonitinho. Ai, bom dia, glória a Deus, a paz do Senhor. Sim, Deus te abençoe, nos abençoe, glória a Deus. E por dentro tá aquele rebuliço, cheio de quebrantamento, cheio de tristeza. E aí nós temos mais uma batata na chaleira, como diz meu pai. Ou então mais uma batata na nossa mochila, mais um peso a ser carregado. Aquilo que eu não consigo fazer, eu não consigo perdoar. Gente, não tem problema, essa é a lógica do mundo. Nós não conseguimos perdoar. Nós perdoamos na força de Deus. Quem nos produz arrependimento do nosso modo de viver antigo, que isso é imperdoável, lógica mundana, quando nós éramos filhos do inimigo de Deus, agora nós temos uma outra lógica. A palavra de Deus diz que tu consegue, mas tu consegue com o Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Como diz a palavra, nós perdoamos porque nós somos perdoados, né? A própria oração que nosso Senhor Jesus deixou, que é o Pai Nosso, fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem
pecou contra nós, quem nos feriu, né? Uhum. Ou quem nos ofendeu. Então, é sobre isso, é entender que nós somos perdoados todos os dias. Deus é santo, muito santo. Então, as nossas atitudes, uma mentira, uma fofoca, são pecados abomináveis para Deus, porque ele é perfeito, ele é muito santo. Então, e ele nos perdoa no momento em que nós identificamos, nos arrependemos, seguimos aqueles passos que nós trouxemos no podcast anterior. E é da mesma forma que nós vamos tratar com o outro para que nós recebamos esse perdão, né? Porque senão a gente está fazendo, como está escrito lá em Mateus 18, 21 a 35, tem a situação, né, pela parábola que Jesus conta do servo que não queria perdoar, que ele foi perdoado das suas dívidas, mas ele não queria perdoar, ele foi lá e recebeu o perdão de uma dívida grande que ele tinha, e na estrada, então, ele encontra ali outra pessoa que estava devendo para ele e ele não perdoa. Então, quantas vezes nós cometemos esse tipo de injustiça? E como aquilo trouxe consequências terríveis para a vida dele. Sim. Porque nós estamos buscando e requerendo um perdão que nos é dado através de Jesus, em que Deus tem interesse em nos liberar desse peso, mas nós não liberamos o peso do outro. Então, o perdão, ele é como algo que nos atravessa, né? É como Sim. que tu sempre fala, Sil, é um Wi-Fi. A gente recebe os dados, a gente envia os dados, recebe, envia. Isso é internet, né? Sim. Envio e recebimento de dados. Então, o tempo todo a gente precisa ser perdoado e perdoar. E esse realmente acontecimento, né? Porque enquanto ficar só no campo da instrução, não acontece nada, né? Então a gente precisa experimentar. Então quem não conseguiu ainda, não tem problema. A palavra de Deus diz que na presença dele há o perdão. Então que a gente possa simplesmente dizer: Deus, olha, eu sou sincera contigo, eu não consegui ainda me perdoar. Olha, eu sou sincera contigo, eu não consegui perdoar o fulano. Eu sei que a tua palavra diz que isso é possível. Então, Senhor, eu te entrego essa minha impossibilidade e recebo aquilo que eu não tenho, essa possibilidade. Eu confio em ti para ser feito isso. Eu não confio em mim para ser feito isso. É no teu poder. Então, Senhor, me mostra que isso é efetivo mesmo. Faz isso ser verdade em mim. No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Que isso seja verdade em nós, pelo poder dele. Não é mais uma atribuição, mais algo que deva ser cobrado de nós. Ah, mas tu não me perdoou. Olha, eu estou nas mãos de Deus, eu decido te perdoar. A execução, eu dependo dele para isso ser verdade. E ele fará a sua justiça, porque muitas vezes nós vamos perdoar porque a gente quer fazer uma justiça, quer punir o outro, quer fazer com que o outro pague por aquele dano que ele nos causou. E, na verdade, quando a gente entrega essa justiça, Deus faz ela de forma perfeita, né? Até Sim. me lembrei, Sil, de um livro que quero deixar indicado aqui, que é As 5 Linguagens do Perdão, né? Que é do mesmo autor das Linguagens do Amor. Ele escreve as 5 linguagens do perdão. Entender que muitas pessoas têm um jeito diferente, que, né? Às vezes não é só um sinto muito, me perdoa. Algumas pessoas vão precisar de uma reparação. E como que eu posso fazer para reparar o dano daquela pessoa que eu amo? Isso. Pergunta para a pessoa. Exato. É um tema que a gente pode seguir explorando. E para a gente finalizar, antes da oração, eu quero compartilhar com vocês uma frase de Wilson Tonioli, que fala assim: perdão é só uma grande perda. Perda grande da nossa prisão. Né? Então, o perdão é só uma grande perda, uma perda grande da nossa prisão. Né? E essa leveza que a gente conquista junto à cruz de Jesus. Isso é muito lindo, né? Da gente ter leveza para viver. Eu tive uma visão como se fosse muitos Minions, assim, falando e caindo as barras de prisão, caindo no chão. Gente, é isso. É só uma grande perda da nossa prisão. É sermos libertos de prisões mentais, prisões espirituais. Então, vamos orar por esse tema. Vamos, Senhor, no nome de Jesus, que todas essas barras que eu vi caindo agora, aquelas barras de prisão, que nós possamos perceber, Senhor, e pedir ajuda, né? Mesmo que seja uma oração,
fulano, ora comigo, eu preciso disso, porque nós somos um corpo bem ajustado, cuja cabeça é Jesus. Pai, no nome de Jesus, na unção do Teu Espírito, nós cremos que Tu estás conosco. Que cada um que nos ouve veja agora as suas barras de prisões caindo. E para que isso seja verdade, ore, receba, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, como eu concordo com a minha irmã, Senhor, nós te agradecemos por Tu usar esse espaço, Senhor, para trazer libertação, cura para a vida das pessoas. E eu declaro que cada um que está nos ouvindo agora possa identificar essas prisões e essas barras, como Tu mostrou para a Tua filha, para a Tua serva, que sejam removidas das vidas das pessoas. Que todos identifiquem se ficou algo ainda, Senhor, que eles sejam libertos desse cativeiro. Nós sabemos que o perdão também nos liberta do sentimento de rejeição, do sentimento de abandono. Então, que todos possam identificar, perdoar e serem libertos e se alegrar e se regozijar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na unção do Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Então, contribua com a obra de Deus, que é recebendo isso no coração de vocês, porque Deus há muitos anos já tinha me pedido para fazer trabalhos assim, de dizer para outros o que Ele me falava. E a Angélica sempre me disse, Silvana, como é que vai começar? Como é que vai começar? E agora começamos juntas. Então, participe da obra de Deus, inscreva-se no canal, dê like, compartilhe. Deus está contigo. Amém. Até a próxima. Amém. Beijo. Beijo.